Saudações, pessoal, bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Começando este vídeo sobre a minha obra Sobre Pactos Divinatórios, lançada segunda-feira, 13/6/2022, em e-book pela KDP, a subsidiária da Amazon, esclarecerei alguns detalhes que podem folhear quem assinou o Kindle Unlimited. Folhear não, ver todo o livro, né? Para emprestar e ler o livro à vontade. Não é bem muito grande, pois eu tentei ser o mais objetivo que eu pude. Diante de quem compra ou empresta e-books, não faz para e-books com mais de 150 páginas. Nessa obra são abordados daimons tanto na coleção Grimorium Verum, ou também como na coleção Grimório Goetia, para que possam escolher alguns daimons já declarados habilidosos com certos métodos divinatórios. Sei que para se praticar métodos divinatórios não são obrigatórios, bastando adquirir o manual do método que você prefira e o aprenda. Mas ter um daimon facilita muito. Na maioria das vezes é um contato que é desenvolvido com o tempo, quando não nasce pronto, mas caso você já tenha um daimon à sua disposição, isso pode te auxiliar, pois pode lidar também com outros daimons para outros métodos a completarem teu ofício. Também destaco que me esforcei na visão o mais imparcial possível, quando muito contém opinião de ambos os lados pró ou contra daimons, caso ao invés de praticar magia você adote ou adore uma religião pró ou contra cada um dos daimons ou dos nomes aqui apresentados. Lembremos que a exploração desses nomes nos vídeos é quanto à relação destes com a magia, não com as religiões. Mas eu não tenho como, nem quero me preocupar com quem lida com esses daimons em adoração ou combate religioso aos mesmos também, cada pessoa no seu caminho. Destaco que a diferença é que nas religiões você pratica atividades a adorar os nomes deste ou daquele ser divino na respectiva religião e, quem sabe, um dia você tenha a sorte de todos os seus objetivos materiais serem glorificados pelo ser divino que você cultua, enquanto na magia esses seres divinos são ferramentas para o sucesso das suas metas individuais, ao invés de veneração destes seres divinos como fim às nossas atividades com a magia. Em particular, a magia do caos é prática o suficiente, ainda que muitas pessoas, até mesmo dentro da magia do caos, confundam a adoração aos daimons com o uso deles para nossas metas individuais. Mais que interpretação de símbolos e adornos, como se fossem plumas e paetês, quando usados, meu foco exclusivo nesses vídeos está dentro do pragmatismo, mesmo que atribua a definição disto como mera baixa magia, como mera feitiçaria. Que assim seja, pois gostem ou não daquilo que defendem como baixa magia, é uma das poucas magias que abarca integralmente a física quântica, apenas por exemplo. Assim, diante dessa proximidade, dessa baixa magia, com a ciência, vocês chamam a ciência como baixo conhecimento. Vocês que respondam a essa pergunta. Lembremos apenas que, quanto à física quântica, para quem desmerece ela, falando que é uma coisa de lunáticos, ela já está criando dobra espacial. E, para isso, eles têm que abdicar dos conceitos da física, que impedem a evolução humana. Então, entendo que se vocês estão dogmáticos, a restrição pode estar lhe proibindo muitas opções de sucesso na vida. Mas continuemos. Lembremos que a mesma essência humana, divina, que cria sigilos e servidores na magia do caos básica, ou melhor dizendo, nestes poucos segmentos oriundos do tema existente em muitas outras práticas sobre servidores, temos um perfil prático, exclusivo daquilo praticado na magia do caos, onde somente na feitiçaria pode seguir adiante sem os freios desse ou daquele dogma. Disse perfil exclusivo, pois, por exemplo, pelo menos a demonologia pura também usa sigilos e servidores, mas de forma diferente. Isso é importante até mesmo para entendermos a visão distinta da própria demonologia em si. Notemos autores destacados da demonologia moderna, fora da magia do caos, como S. Connolly, V. K. Errano, E. A. Keating, Annette
Asenath Mason e outras pessoas de destaque no YouTube e ou na literatura de produções relacionadas à mão esquerda, ao que parece não tanto submissos às suas religiões. Ao separarmos as coisas que mostram por que o resultado no Brasil é totalmente oposto no exterior, quando lá a vida das pessoas praticantes lhe ensinou que o melhor investimento é o trabalho e não a lacração em filosofias, podemos começar a separar as abordagens religiosas das mágicas. Tanto que até já houveram praticantes presos por levarem a prática de suas obras ao extremo, e seus usuários confundiram, ou não, seus escritos. Aqui no Brasil, a magia do caos, que era para ser pragmática e pessoal, passou a ser emocional e dogmática nas filosofias pessoais de cada pessoa praticante. Pior que religiões, as pessoas mais conhecidas no Brasil com a magia do caos focam mais no desenvolvimento de panelinhas, que gostam mais disso do que aquilo, deixando resultados no segundo plano. Aliás, fracasso que sabota a própria saúde dessas pessoas. Uma pena. Então é aí que eu entro na minha proposta de trazer a demonologia para ser usada dentro da magia do caos, ao invés de criar nova religião da mão esquerda. Digo isso pois começam a aparecer certas dissonâncias entre as atividades que eu pratico e abordo nesses vídeos com a visão salomônica e a luciferiana do Michael Ford. Por que distinções? Porque ao se praticar magia cerimonial, seja no molde luciferiano ou no molde salomônico, pelo menos nos dizeres, são pistas declaradas de que existe uma adoração ao Lúcifer, ou a Lúcifer no molde proposto por Michael Ford, ou para Jeová, desde o século XIV, pregando a submissão dos daimons nas publicações, principalmente aos católicos, que a cada época inventam novas concepções da cabala hebraica, como sendo salomônicas. Aonde que se diferem ambas visões com a magia do caos? Começa pela própria posição da pessoa praticante a se apresentar para negociar, não para adorar X ou Y. Por mais que o Michael Ford no início tivesse apreço pelo pragmatismo na magia do caos, atualmente o perfil das atividades dele, como se observa muito pelos próprios textos, é para trazer a energia divina às suas práticas adorando-as. Com seu último lançamento do Michael Ford, do livro dele voltado a Hecate, parece expandir ainda mais as atividades dele, assim como eu fiz em outras obras. Ótimo, mas a estrutura da mão esquerda que ele pratica é o padrão da mão esquerda num perfil dogmático independente, não necessariamente pragmático. Ótimo para quem o segue, mas já para cabalistas hebreus que, por acaso, querem praticar os nomes do Ars Goetia, fatalmente não aceitarão a prática dele. Assim como é o inverso no modus operandi diferente ao salomônico, que entre os dogmáticos hebreus também não é prática recomendada. Mas, quanto ao tema de hoje, o resto do vídeo é muito curto. Aqui serão abordados os pactos divinatórios, magia divinatória, perguntas frequentes, pactos mais importantes e mais densos e finalidades sugeridas, e daimons e as suas finalidades específicas aqui no Hora da Magia do Opa! Isso aí. Então, pessoal, eu tenho publicado esses livros para auxiliar nos pactos, porque muita gente pensa algo errado de pactos. E como eu digo em todos os livros, os pactos aqui recomendados são pactos no máximo para 5 anos, não mais. Então é uma espécie de contrato que você faz. Não é uma coisa que você tem que, entre aspas, dar sua vida por um pacto. Não é assim. Tá? E não recomendo nunca fazer isso, pois isso não funciona. Tá? Pelo menos não funciona do jeito que você espera que funcione. Então, aí fica o critério, mas preciso fazer um pacto para uma semana. Também não, né? Vamos ter um bom senso, né? Então fica recomendado para contratos de curto prazo, até 1 ano, 2 anos, quando muito 2 anos no máximo, os feitiços. Né? Feitiços, aí você vai ter condições não só de tempo, mas também de recursos para poder praticá-lo com maior constância. E feitiços tem essa característica, você precisa se aplicar nos feitiços, e às vezes envolve um investimento
econômico muito maior do que os pactos. Então, desde que isso já esteja entendido, vamos então aos pactos divinatórios. Vamos lá. Pactos divinatórios para a contemplação do passado, do presente e do futuro podem ser realizados com qualquer daimon, desde que os rituais sejam realizados adequadamente. Porém, existem formas mais fáceis e formas mais difíceis das coisas acontecerem, assim como no mundo físico, como por exemplo pedirmos previsões para um curto prazo do tempo por vir. Talvez algumas pessoas operando com orixás e exus possam se dar a esse luxo contemplando terreiros ou contratando terreiros a cuidarem dessas suas necessidades, mas geralmente na demonologia a pessoa que assume a responsabilidade pela cria dos filhos, dos 5 filhos, abdica ao luxo de entretenimentos noturnos constantemente, ao menos em curto prazo. Ao contrário dos filmes de quinta categoria, que apresentam personagens irresponsáveis, drogados ou em outras loucuras existenciais, o cotidiano das pessoas amontoadas de responsabilidades, quanto mais as tenha, principalmente a nos sustentar, mais o próprio tempo disponível nos restringe de aventuras, obrigando-nos a atividades mágicas cirúrgicas com o nosso tempo, como por exemplo os pactos. Magia divinatória. Nesta obra, as pessoas adivinhas são tratadas como as responsáveis pelas suas próprias ações. Então, não é a pessoa médium ou não, mas em ambos os casos, com o suporte de daimons, a pessoa ferramenta que importa. É o conhecimento e aquilo do coração das pessoas que pratica a adivinhação. Caso faça a leitura para si, não tenha medo do seu próprio poder, pois é assim que alguém duvida de si e acaba se destruindo. O coração da pessoa feiticeira ou a pessoa adivinha, caso não seja para operar, precisará se tornar pessoa pura e focada, não duvidando em e de suas habilidades. Para ter sucesso, abra dentro de si portas que achou não existirem. Entre no templo de sua mente. Nessas atividades, veja os escritos à sua frente como sigilos dos demônios que procura. Envolva-se nessas energias. Só então avançará em todos os seus pensamentos. Não esteja cheio ou cheia de si, algo além daquilo que você é. Respeite a energia, mas tua evolução é teu direito independente dos fins materiais que busque ou te orientaram a buscar. Aqui será abordada a definição de adivinhação para aquelas pessoas não muito familiarizadas com ela e sobre métodos de adivinhação que trabalham diretamente com os demônios. Algumas perguntas frequentes, como por exemplo, o que é um pacto, por que se faria um pacto com criatura infernal, qual o procedimento comum, por que pactos com 2 ou mais demônios ao mesmo tempo, por que fazer pacto divinatório e o que esperar. Existem pré-requisitos para se fazer um pacto? Por que Goécia e Grimarion Verum como fontes dos pactos? Como saber se fazer um pacto ou não? Como saber fazer oferendas ao demônio do pacto? Quais sinais seguros de que o pacto foi aceito? Qual o caos do começo? Quais pagamentos aos demônios e aos espíritos? Mortos como treinadores? Feitiços e pactos divinatórios causam pesadelos? Por que definir a duração de seus pactos? O que demônios querem de você? Espero que essas perguntas tiram as dúvidas mais básicas de quem não começou ainda ou não conhece a demonologia no todo. Agora também tem os pactos mais importantes e mais densos e as finalidades sugeridas. Conforme o desenvolvimento da demonologia não seguiu livremente durante séculos, alguns nomes se mantiveram com destaque, principalmente por algumas religiões ainda os cultuarem, como Hecate para muitos pagãos, Lúcifer para luciferianos e Lilith para muitas mulheres. Apesar de não declararem como religião, o arquétipo de Lilith ainda é um ícone para muitas mulheres. Louvada seja. Assim, nessa derrubada com um punch de direita em quem acha que daimons são do mal, ocupam tudo que seres humanos fazem aos demônios, saibam que muitos são antigos deuses transformados com o tempo em demônio. E claro, as cagadas que humanos fazem são humanas, não são demoníacas.
Mas voltando ao tema pactos divinatórios, além desses nomes com destaque na prática, muitos outros nomes que primeiro são feitas relações de cada nome com a magia divinatória, como depois os benefícios novamente buscados para você ter o apoio desses ou qualquer daimon. Claro que poderá se aprofundar nas obras de cada coleção, publicada tanto na coleção Grimório Guestia como na coleção Grimorium Verum Carpe Nigrum, para tirar maiores dúvidas sobre o daimon com o qual ou os quais operou ou busca operar. Mas também é incentivo para quem já tem os seus métodos pessoais para essas finalidades, quando essa obra lhe servirá muito mais a trilhar o seu caminho com mais facilidade. Daimons e finalidades específicas. Pois bem, nas inúmeras opções de destaque que eu ressaltei, com suas respectivas atribuições ligadas aos pactos e algumas finalidades sugeridas para lhe servir ao pacto ou para realizar o mesmo, então abaixo a lista segue a lista então de opções resumidas, porém em compensação contando também com os daimons com menor destaque na prática de métodos divinatórios. Muitas práticas são destacadas para que, caso você tenha já o método divinatório escolhido e procura um daimon para lhe servir de fonte, você possa escolher entre as muitas opções. Eu espero ter todos os métodos divinatórios sequer mesmo mencionados, pois apenas para abordar tematicamente, não tecnicamente, poderia se construir uma enciclopédia, mas os mais comuns são destacados. Lembro que além dos daimons destacados com muitas características e a relação dos mesmos com pactos, são incluídos também muitos dos seus servidores e outros daimons não tão importantes. Então, essa obra não oferece qualquer método para você experimentar, pois isso já é feito há décadas ou até mesmo séculos, porém lhe ensinar métodos divinatórios. Porém, busca preencher um buraco que faltava para quem operava com demonologia. Qual é a melhor opção? Ou qual a opção? Bom, como eu já lhes disse, lhes trouxe uma cultura peculiar que inclui também na mitologia de Cthulhu, como Pazuzu. Deixo claro que a intenção nesses vídeos é explorar os ícones abordados em muitos livros de magia negra, mas nem todos. A mitologia do livro de Oberon, por exemplo, foi ocultada, pois a maioria dos nomes são exclusivos dessa obra, dificultando muito a exploração em pactos. Falando em pactos, convido vocês todos e todas a apreciarem o e-book que eu lancei orientando sobre pactos sexuais com daimons. Agora é disponível também da mesma forma que o pacto de prosperidade com daimons, e também como pactos divinatórios com daimons, onde em ambos eu menciono que não está na coleção Grimorium Verum Carpe Nigrum sobre a visão do porquê fazer ou não e quais pactos com quais daimons, ao invés de parte operacional amplamente abordada na coleção. Estão baratinhos, inclusive a obra também foi lançada, ainda não foi lançada quer dizer, no caso no Pactos Sexuais foi lançada em inglês, mas essa ainda não lancei em inglês. Isso pode servir também aos inúmeros rituais da internet que explicam como fazer, mas sem qualquer orientação quanto a detalhes sobre para que usar. Então nesses e-books estão sugestões quanto aos nomes dos daimons usados para maior proveito no tipo de pacto, tanto de prosperidade como sexual, como agora o divinatório, do que outro dentro de cada tema. Isso porque a possibilidade de escolher algumas alternativas pode trazer resultados pelo menos mais rápidos do que outros, desde que realizadas as atividades devidamente. E essas dicas também são para quem faz pactos para a prosperidade e para a magia sexual com daimons, mas são apenas para quem compra ou já tem a coleção Grimorium Verum Carpe Nigrum, mas praticantes de pactos sobre outros métodos. Como por ser e-book, preferi já lançar e comercializar cada um destes pela Amazon no valor de R$3, no caso do pacto de prosperidade, e o sexual já também acho que foi o mesmo valor. Esse eu coloquei um pouco mais caro, divinatório. Como o assunto é sobre e-books, diante da minha antes fraca presença nesse segmento, eu decidi oferecer esses e-books sensacionais, principalmente para iniciantes, que podem operar em seus próprios lares com os chamados imps. Aliás, este e-book foi a razão
da minha pausa na produção de vídeos aqui no YouTube no mês de janeiro de 2022. Esse e-book com algumas informações sobre o curso que eu tive com o Frater J.R.R. Abraão, outros livros e cursos já de domínio público na internet, mas que nenhum consegui encontrar sobre o tema da minha obra lançada em português chamado Ímpio do Amor, método moderno de operar diabretes. Nessa obra, além de operações para desenvolver o amor próprio, o amor de e para amigos e familiares, também desenvolver a relação amorosa com as pessoas pretendidas ou já em relação. Claro que não poderia esquecer a forma como desfazer esses pactos em relações prejudiciais aos sentimentos das pessoas. Vamos diferenciar aqui a poligamia nos ritos de poliamor ausentes nessa obra, mas no futuro pretendo lançar quando o pessoal realmente mostrar interesse no assunto. Infelizmente, existe ainda hoje um boicote de muitas pessoas que praticam o poliamor, mas não o assumem. Então vou empurrando com a barriga o prazo para lançar essa obra. São vários ritos detalhados que eu nunca vi antes, com muitas atividades de feitiçarias devidamente orientadas dentro de garrafas. Além do grande conteúdo apresentado e sugerido pelo J.R.R. Abraão e seu chamado familiar, também recebi forte influência das obras do S. Rob, mas definitivamente ampliado enormemente os ritos de um simples pedir e aconteceu. A efetividade dos IMPs, tanto nas minhas obras como nas do S. Rob e no curso do J.R.R. Abraão, são potencializados pelo uso. Isso significa que quanto mais usar, mais poder dará ao mesmo, e todos os ritos da obra do Ímpio do Amor seguem esse paradigma. Aliás, o Abraão, com seu vasto jargão prático, já aceitou ser responsável a fazer as entrevistas que propus no começo desse vídeo, ou desses vídeos, né, que eu tenho feito de pessoas interessadas em divulgarem o seu conhecimento sobre magia. O mais interessante é que, após se familiarizar com a energia que utilizo de base, inclusive com o vídeo aqui no YouTube que já postei, qualquer pessoa ciente daquilo que trabalha para o amor ou para a prosperidade pode utilizar, ou para, no caso não prosperidade, não, desculpe, no caso para a proteção pode utilizar. Tanto os e-books dos IMPs como dos pactos aqui declarados são alugados gratuitamente no percurso da Amazon, chamado Kindle Limited. Claro, para assinar esse serviço da Amazon, paga R$19,90 por mês. Mas pode baixar centenas de livros ou mais, além dos e-books que eu não sei. Desde que guarde na tua carteira Kindle Limited da Amazon agora 20 livros no máximo e devolve um para alugar ou emprestar, como prefira definir, um novo e-book. Ou depois pode voltar a ter um limite apenas de 10 livros como antes. Ao chegar nesse limite, precisa devolver um livro para alugar outro novo. Novamente, a você que assiste esses vídeos, independente do qual longo esse período de teu apoio, agora que meus livros dessa coleção já estão disponíveis, oriento-lhes desde já que neles estão incluídas atividades introdutórias facilmente adaptáveis a cada um dos daimons no primeiro volume chamado Introdução, para podermos trazer nessas práticas resultados concretos e um desenvolvimento humano amplo. Ao mesmo tempo, para termos a maior facilidade em chegarmos às nossas metas, sem a obrigatoriedade de atuar exclusivamente por pactos, ainda que essa opção esteja declarada na obra. Depois, nos outros nomes, as informações separadas nos 3 segmentos focados em cada daimon e seus servidores, caso tenham. Alta hierarquia, baixa hierarquia e o último, que é esquecidos. Assim, como a maioria dos livros por mim publicados sobre a prática da magia, esses são para que vocês as façam. A coleção Grimário Verum Carpe Nigrum, publicada por mim enquanto impresso e disponível na editora Boc 2, com a vantagem de poderem acompanhar o processo de impressão e envio de cada livro. Isso mesmo, o livro chega virgem para você, sem a possibilidade de transmissão de vírus, bactérias ou demais problemas que o manuseio coletivo em livrarias infelizmente oferece. A segunda edição do livro, agora uma coleção inovadora, não tem capa dura para baratear o preço dos livros, mas tem 4 volumes muito mais completos e modernizados que servem para neófitos, iniciantes, praticantes e também mestres. Com informações também realmente atualizadas para que a operação da demonologia não encontradas em conjunto no mundo todo. Isso eu posso afirmar com segurança. Você também pode adquirir pela Amazon, pela Estante Virtual, pela Submarino, pela Americanas, pela Shoptime, pela Magalu ou outras livrarias online que possuam promoções e vantagens do preço final.
Aliás, caso não mencionei a tua livraria que disponibiliza a venda dessas obras, avisa nos comentários para eu poder lhes divulgar. Mas voltando a esses 4 volumes de agora coleção Grimário Verum Carpinícola, eles têm também o A4 de 297 por 210 mm. O total do primeiro volume passa 650 páginas, isso mesmo, 650, tamanho A4 grande. O do segundo volume ultrapassa 650 páginas, também do mesmo tamanho. E o total do quarto volume ultrapassa 640 páginas, também todos A4. Na coleção, a variedade de Daimons, além desses que passo nos vídeos, é apenas uma das maiores do mundo, com atividades práticas e nunca vistas numa obra apenas fora de enciclopédias, ou seja, verdadeiro grimório de fato que nos passa informações muito amplas. Entendam que, apesar de salgado preço, ao receberem cada um dos volumes, entenderão que são baratos pelo que cada um deles vale. É isso, pessoal. Agradeço o apoio enorme que todos e todas me oferecem assistindo este e outros vídeos, pois me auxiliam a desenvolver mais livros e também esses vídeos novos com muitas informações inéditas aqui no Brasil, na língua portuguesa, quando falo mais da prática do que de outros livros, além de bibliografias. Novamente, agradeço às pessoas patrocinadoras que compram meus livros em volume cada vez maior e também simpatizantes na prática ou sob minha orientação, ou me solicitando a fazê-las com êxito crescente. Aliás, caso precise de meus serviços, agora que eu acabei a coleção, poderei lhe atender com mais dedicação. Entre em contato somente pelo WhatsApp no número apresentado na descrição deste vídeo. Sou e continuo aberto a sempre aprender mais, inclusive também com vossas críticas nos comentários abaixo. Eu sou tão humano quanto vocês. E também posso errar, mas lembre-se, sou eterno aprendiz e claro que sempre gostaria de ponderar com vocês vossas argumentações, considerações, apontamentos ou dicas sobre o que falei ou deixei de falar, ok? Aí embaixo, teclem seus comentários para que, tão breve eu possa, pelo menos eu lhes responda e também aprenda com vocês, ou apenas deixem um like de apreciação. É isso, pessoal, ok? Obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração. Fui!